Oba! Vamos de Rodrigo Aidar. Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, salve, salve. Essa semana, já lá na CPI, aconteceu uma cena bizarra. O Pazuello resolveu que não ia, suspeita de Covid, vou ficar recolhidinho aqui no quartel. Aí, de repente, aparece o ministro Onyx Lorenzoni, o rei das CPIs, aquele que adora falar, aparecer, e vai lá treinar o Pazuello, visitar o Pazuello. Quer dizer, para ir à CPI dar depoimento, ele tá com Covid, suspeita de Covid. Para receber o Onyx Lorenzoni, ele tá bem. Aí começou um debate. E aí, vamos chamar, vamos convocar, condução coercitiva, traz ele para cá, não vamos trazer, tem que fazer teste, o caramba. Pintou aquela eletricidade para variar, CPI. Você, uma pessoa sensata, serena, educada, bem formada, moço de família, queria saber o que você pode nos contar sobre isso. Onde é que está a loucura disso? O que tem de razoável nessa história toda? Vamos esperar o homem chegar, canja de galinha? Conta para nós. Salve, Werneck, salve, Pablo, Débora. Moça de família, essa miríade de elogios aí, acho que nem minha mãe concorda com todos, viu, Werneck? Mas eu fico feliz que você me veja dessa forma. Agora, pode ou não pode a CPI determinar a condução coercitiva? Werneck, pode. Pode. Agora, pode determinar a condução coercitiva do Pazuello? Aí depende, Werneck, não tem resposta fácil. Pelo seguinte, primeiro, é fundamental decidir se o Pazuello é testemunha ou se é investigado. Porque a resposta a essa pergunta é fundamental para dizer se a CPI pode ou não pode, como se diz no juridiquês, conduzir o Pazuello sob vara. Pelo seguinte, testemunha é obrigada a comparecer à CPI se for convocada. Porque, como a gente já disse, CPI tem os mesmos poderes de autoridades judiciais. É um órgão de investigação e tem os poderes de autoridade judicial. Então, ela pode convocar menos testemunha. Determinar a prisão, correto? Correto. Quer dizer, se for prisão em flagrante delito, etc., aí há alguns casos que até pode. A gente lembra de gente que saiu presa de CPI, mas não assim determinar a prisão como um juiz, prisão preventiva, etc. Isso não, você está correto. Agora, quase todos os outros poderes são equivalentes aos dos órgãos judiciais, inclusive de determinar busca e apreensão, só não em domicílio, em residência. Por isso, quando a CPI convoca uma testemunha, é como se uma testemunha comparecesse a juízo. Então, ela não pode mentir e é obrigada a comparecer. Se mentir, incorre no crime de falso testemunho ou falsa perícia, que é um crime tipificado no artigo 342 do Código Penal, e a pena é de 2 a 4 anos de reclusão. Ou seja, a testemunha é obrigada a comparecer e a falar a verdade. Investigado, não. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? É aquele princípio constitucional básico, justamente aquele que autoriza o sujeito a se recusar a fazer o exame do bafômetro. Você não pode ser obrigado pelo Estado a produzir uma prova que vai te prejudicar. Quando você é investigado, exatamente por isso, você tem uma série de proteções, de garantias. Então, se o Pazuello foi investigado, convocado como investigado, ele não pode sofrer condução coercitiva. O Supremo julgou inconstitucional em 2018, por 6-5, em uma decisão tomada no calor daqueles debates das conduções coercitivas da Operação Lava Jato, que é inconstitucional condução coercitiva para interrogatório. Não pode fazer. Então, se a CPI estiver investigando o Pazuello, ele não pode ser conduzido coercitivamente. Agora, se o convocar como testemunha, ele não pode se recusar a ir. Mas, Werneck, sempre tem aquele mas, né? Se a CPI convocar o Pazuello como testemunha, mas para disfarçar, para que ele não possa se recusar a ir, disfarçando o fato de que ele é sim investigado, ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e isso pode gerar várias discussões. Tem um precedente recente da CPI do BNDES em 2019. O ministro Celso de Mello concedeu um habeas corpus dizendo que o doleiro Dário Messer não era obrigado a comparecer à CPI. O que aconteceu? A CPI, na Câmara dos Deputados, convocou o Dário Messer na qualidade de testemunha. Logo, ele não poderia se recusar. Mas no requerimento de convocação, o presidente da CPI, na época o Vanderlei Macris,
ele colocou na justificativa o seguinte, que de acordo com o Ministério Público, o Messer tinha criado uma complexa rede de lavagem de dinheiro para a prática de crimes como corrupção, sonegação tributária, evasão de divisas, etc. Pronto, era o que o doleiro precisava para ir ao Supremo Tribunal Federal e dizer, olha, estão me convocando como testemunha, mas dá uma olhada nessa justificativa. Eu sou investigado. Na prática, eu sou investigado. E aí, o ministro Celso de Mello, na época, deu habeas corpus dizendo que ele não precisaria comparecer e, se comparecesse, poderia ser acompanhado do seu advogado e tinha o direito de permanecer em silêncio se assim quisesse. Então, Eneg, a gente vê que é um verdadeiro xadrez. A depender de como o Pazuello foi investigado, foi tratado pela CPI como testemunha ou como investigado e a forma como ele for convocado, pode ou não ter condução coercitiva, ele pode ou não pegar um salvo-conduto no Supremo Tribunal Federal. Então, é um verdadeiro jogo do xadrez. Uma jogada um pouco pensada de um lado ou de outro pode mudar todo o resultado. A gente vai ver o desenrolar dessa história aí nas próximas 2 semanas. Rodrigo Aidar, Pensa Brasil, valeu, obrigado, bom final de semana e semana que vem estamos juntos. Valeu, Eneg, valeu, Pablo, Débora, um abração aí para os ouvintes. Bom fim de semana, até semana que vem. 1h31.